me diga a quem a senhora dirige a sua primeira pergunta. Ao Bruno Engler, do PL. Por favor, candidato, vá até a sua posição também. Perfeitamente. Cronômetro na tela, 30 segundos para a pergunta. Bruno, nós vivemos um contexto de crise climática, tragédias climáticas no mundo e no Brasil, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E o partido do senhor é repleto de negacionistas climáticos, terraplanistas. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que nós estamos passando por uma crise climática e, se sim, o que vai fazer, caso eleito prefeito, para que Belo Horizonte se adapte a esse cenário de crise climática? Bom, gente, primeiramente começar dizendo que é uma grande bobagem dizer que meu partido é de negacionista, isso, aquilo. Tem a menor necessidade de entrar nessa seara, até porque é mentira. Mas vamos falar aqui de problema climático em Belo Horizonte. O grande problema que a gente enfrenta, a gente sabe que é a situação das chuvas. A gente já tem investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura de chuvas que precisam ser aprimorados e ampliados. Mas a minha visão de colocar Belo Horizonte no século XXI passa também por soluções que sejam mais modernas, mais inovadoras. A gente vê surgindo ao redor de todo mundo a questão, por exemplo, de asfalto e cimento permeável que pode ser colocado em setores da nossa cidade para diminuir a velocidade que a água da chuva chega na bacia hidrográfica. Porque o que gera enchente? A água chove lá em cima e hoje a gente acabou com a infiltração do solo por causa de desenvolvimento urbano. A água chove lá em cima e ela corre muito rapidamente para as bacias hidrográficas, que são os rios da nossa cidade, alguns cobertos por avenida, outros não. E maneiras de você mitigar a velocidade dessa água que chove nas áreas mais altas de Belo Horizonte até essas bacias hidrográficas são soluções importantes. Então, acho que a gente precisa, sim, trabalhar as questões dos piscinões que estão sendo feitos, ampliá-los, terminá-los, mas também buscar novas soluções tecnológicas inovadoras para a capital. Por favor, 45 segundos. Deputado, o senhor apresentou um conceito equivocado, porque a crise climática não se manifesta somente em enchentes, mas também na escassez hídrica. Assim mostra a literatura climática da academia da universidade. Caso eleita prefeita, eu criarei o cargo de autoridade climática, que vai fazer uma política interseccional com várias secretarias, a fim de fato fazer uma política climática para Belo Horizonte. Além disso, um fundo municipal de perdas e danos para que, caso aconteça uma tragédia climática, a cidade possa ajudar a população que foi vítima dessa tragédia. Agora, um ponto importante. O senhor, quando era na pandemia, apresentou projetos de leis também contra o uso de máscara e a obrigatoriedade, por exemplo, de vacina. O senhor vai manter essa posição, caso prefeito? Por favor. Olha, pessoal, mais uma vez, voltando aqui na questão da pandemia, graças a Deus, já passou, a gente está num outro contexto, mas a ideia aqui é a ideia da esquerda de sempre. Mais cargos, mais cargos, mais cargos, quem paga essa conta? Você. Quando eu falo de solução tecnológica, é colocar BH no século XXI como um todo. Eu não falei que o único problema é chuva, não. Eu falei que o principal problema é chuva e enchente. Eu acho que nenhum Belo Horizontino vai negar que o principal problema é chuva e enchente. Eu sou a favor, sim, de vacina, de todas as vacinas antigas, conhecidas. Eu mesmo tenho o meu caderno de vacinação praticamente completo. Tomei todas as vacinas quando criança e a gente vai, sim, promover essa questão na nossa cidade. Agora, eu acho que não adianta também ficar entrando nesse debate aqui ideológico. Eu respeito a liberdade das pessoas. Sempre respeitei, sempre vou respeitar. O candidato Bruno Engler pode continuar no nosso estúdio. Obrigada, candidata Duda Salabert. Você é o próximo candidato a fazer pergunta para quem? Então, Tramonte. Por favor. Pois não? Tramonte, as pesquisas apontam, principalmente agora depois do surto da dengue, que uma das grandes preocupações do Belo Horizontino é a saúde. A gente vê diversas reclamações das horas que ficaram de espera nas unidades de atendimento, da espera de atendimento especializado, consultas, exames mais específicos. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Bruno, olha, em 16 anos de programa de televisão, o que eu mais recebi aí reclamação foi sobre a saúde. Seja saúde que não vai para frente, seja UPA lotada, falta de médico, falta de medicamento, e isso me deixa totalmente indignado. Na nosso plano de governo, o que nós pretendemos? Primeiro, nós pretendemos não deixar faltar médico. Não pode faltar médico em UPA de jeito nenhum. Não pode, que quando falta médico, você quebra toda uma engrenagem. Nós precisamos fazer convênios com cooperativas médicas, nós precisamos fazer aí convênios com universidades de medicina, faculdade de medicina, para que o médico não falte.
E também o grande problema de todas as reclamações que a gente vê, que a gente viu e que a gente presenciou nas rodas de conversa que nós fizemos, são 9 rodas de conversa em 9 regionais, o problema é falta de médico, falta de carinho com o público, falta de atendimento e, principalmente, a falta de humanidade. Isso nós não vamos tolerar. Eu acho que a saúde está aí capenga em Belo Horizonte, acho, não tenho certeza, nós precisamos dar um ponto final nisso. A falta de médico é a pior coisa que nós temos aqui. Agora, tem outro detalhe que nós não podemos esquecer. O profissional da medicina está adoecendo. Nós temos um grande problema com esse pessoal. Então, a Secretaria de Saúde, ela tem que parar de ser uma Secretaria de Doença. Perfeitamente, Mauro. Inclusive, eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, Belo Horizonte faz um investimento bacana em saúde. Belo Horizonte é a capital que mais investe em saúde per capita no Brasil. É mais de R$2.000 por habitante. Só que eu acho que esse dinheiro hoje, ele é mal investido, mal empenhado. Eu acho que a gente precisa integralizar e informatizar o sistema de saúde na nossa capital para que as unidades conversem entre si. Eu acho que já passou da hora da gente ter um aplicativo da saúde eficiente. Tem outros municípios aqui de Minas Gerais que informem ao cidadão a situação em tempo real, o tempo de espera para que ele tenha mais tranquilidade. E não só contratar mais médicos como um todo, mas está precisando de mais especialista. Demora muito tempo, meses, às vezes mais de ano, para uma consulta especializada ou para uma cirurgia eletiva. Isso é absolutamente inaceitável. Bruno Engler, eu tenho que falar uma coisa para você. Belo Horizonte perde mais ou menos por ano cerca de 300 mil consultas. 300 mil consultas, gente. Olha só, são jogadas no lixo. São quase 25 mil consultas por mês jogadas fora, porque as pessoas não vão. Que demora 7, 8, 9, 10 meses, um ano, e as pessoas não são avisadas. Muitas vezes são esquecidas. Para você ter uma ideia, Bruno, nós não temos na prefeitura uma comunicação de WhatsApp. Não existe o WhatsApp para comunicar às pessoas que a consulta dela está marcada para daqui 10 dias, daqui um mês, daqui 20 dias ou a semana que vem. Então tem que mudar. O que nós estamos percebendo é que a saúde está doente em todos os sentidos do Belo Horizonte. Isso me deixa indignado. E com isso você pode ter certeza que isso tem que mudar. Agora o candidato Carlos Viana é o primeiro a perguntar e o sorteado para responder é o candidato Bruno Engler. Por favor, podem tomar suas posições. Os tempos são os mesmos, 30 segundos para a pergunta. Bruno, a população quer saber o que nós fizemos com os mandatos e o trabalho que nós temos desenvolvido. Em Brasília, por 4 anos seguidos, estou entre os 5 melhores senadores do Brasil, segundo o ranking dos políticos. Ano passado fui eleito o melhor senador do país, com quase 80 projetos de lei. Eu quero saber quais os projetos de lei que você apresentou na Assembleia e que hoje fazem a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Viana, por essa oportunidade de falar do meu trabalho na Assembleia. Gente, antes de começar a responder, eu quero fazer uma correção. No último bloco aqui, foi dito que o último avanço do metrô aqui em Belo Horizonte foi no governo Lula. Mentira! O último metro de metrô que foi construído em Belo Horizonte foi em 2002, no governo Fernando Henrique. O PT fez metrô em Caracas, com seu dinheiro, dinheiro do BNDES. Em Belo Horizonte, não. E a linha 2 do metrô, como o senador sabe, que ele participou dessa construção, é legado do governo Jair Bolsonaro, que destinou 2,8 bilhões para a nossa capital. Em relação à atuação na Assembleia, Viana, eu tenho diversos projetos, tenho o privilégio de ser autor de algumas leis. Como o tempo aqui é curto, eu vou falar de uma lei importante que a gente enfrentou no ano de 2022. Em 2022, devido à crise econômica gerada pela pandemia e uma crise de produção dos automóveis, o preço dos veículos subiu em até 30%, em média 22%. E o IPVA, ele é 4% do valor do veículo, da tabela FIPE. Então o IPVA iria subir também até 30%. Em média, 22%. Eu sou autor do projeto do congelamento do IPVA aqui em Minas Gerais. Então, nos outros estados, todo mundo pagou IPVA mais caro. Aqui em Minas, não, graças a um projeto de minha autoria. Esse é um, dentre tantos projetos que apresentei na Assembleia, é uma das leis das quais eu tenho a honra e o privilégio de ser autor. Obrigado, Bruno. É bom corrigir também que quando o PT ganhou as eleições, a concessionária do metrô queria abandonar o projeto que não tinha confiança de que seria mantido. Nós fomos até o vice-presidente da República, conseguimos manter a concessão e em 2028 o metrô será entregue em Belo Horizonte. Gente, eu sou autor da lei que hoje dá aos times paralímpicos a possibilidade de sobreviver.
tiram da loteria os recursos e lá em Paris nós vamos ver as pessoas com deficiência, os nossos atletas, brilhando numa lei que eu tenho a alegria de dizer que fui o senador que conseguiu fazer a votação. Como senador, coloquei mais de 10 bilhões de reais em Minas Gerais, só na capital, quase 3 bilhões, 2,8 no metrô e quase 100 milhões de reais na saúde pública dos hospitais filantrópicos. Importante essa questão que você coloca, Viana. Pontuar também, o PT entrou na justiça contra a linha 2 do metrô. Tentou derrubar a concessão e tudo aquilo que foi pactuado. Não basta não fazer, tem que atrapalhar quem destinou o recurso, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas é isso mesmo, Viana. A gente vê que a nossa cidade está muito parada, tem todo um sistema político que joga contra e a gente precisa de atores políticos que tenham coragem, atitude, energia para mudar o destino de BH. Se a gente continuar colocando mais do mesmo, a nossa cidade não muda, a nossa cidade não avança. A nossa cidade só vai avançar se eleger um prefeito que não tenha rabo preso com ninguém, como eu não tenho, e possa colocar as pessoas técnicas nos lugares certos para resolver os problemas de Belo Horizonte. Seguindo rigorosamente aí a ordem do sorteio, agora o terceiro a perguntar é o candidato Bruno Engler, e o candidato tem 30 segundos para formular a pergunta para o Carlos Viana, que foi sorteado para responder. Por favor. Sim. Primeira coisa, dizer que eu não procurei Calil hora nenhuma, mas enfim, cada um faz as alianças que bem entende. Candidato, segurança pública é uma preocupação grande do Belo Horizontino. As pessoas não se sentem seguras aqui na nossa capital. A cada 1h30, uma residência em Belo Horizonte é vítima de criminosos. Hoje, a gente tem menos de 2.500 guardas municipais e a gente pode ter mais de 4.000. Você pretende mudar essa realidade? A Guarda Municipal, já há 2 anos, desde o ex-prefeito, foi mantida e aquartelada e vem sendo subutilizada. E a sensação de segurança em Belo Horizonte, ela hoje é praticamente nula. Nós não podemos mais, gente, desperdiçar dinheiro. Eu já falei, Belo Horizonte está no vermelho, nós temos que ter uma BH déficit zero, porque sem controlar as contas, nós não conseguimos fazer nenhum tipo de projeto avançar. A gente anda na Praça 7, tem um carro da Polícia Militar de um lado e o carro da Guarda do outro. Isso é desperdício de dinheiro, falta de planejamento. Nós temos que colocar a guarda não só nas áreas da prefeitura, mas espalhá-la pela cidade. Nós temos que trazer de volta o sistema de monitoramento das câmeras que está praticamente abandonado no centro da capital, da sensação de segurança. Outra questão muito importante, moradores de rua. Nós temos que ter um olhar muito atento para essa questão que hoje em Belo Horizonte virou um problema. O centro está praticamente abandonado por conta dessas questões e os comerciantes têm dificuldade até para vender. Nós precisamos do terceiro setor para que eles sejam atendidos. Temos que chamar as ONGs, as igrejas, os centros espíritas. A comida tem que ser distribuída em locais onde a prefeitura tenha organização e controle, porque depois que a comida é distribuída, é jogada e a cidade fica muito suja. Isso gera uma sensação de insegurança e um mal-estar sobre Belo Horizonte. Segurança pública e esse cuidado com a cidade nós vamos ter. Perfeito. Gente, quem me conhece sabe que ao longo da minha trajetória, segurança pública é prioridade. Quando eu for prefeito, nós vamos aumentar o número dos guardas, nós vamos chamar essa turma do concurso que já está e também os excedentes. E ao longo dos 4 anos vamos chegar aí a 4.000 guardas, fazer um trabalho integrado com as forças estaduais, espalhar base móvel da Guarda Municipal. Vamos criar aqui um ROMU também, rondas ostensivas municipais, diversas capitais no Brasil têm, Belo Horizonte lamentavelmente não tem. A nossa guarda hoje está sendo subutilizada. No meu governo, a guarda vai servir para combater criminosos e dar mais segurança para você que está em casa nos assistindo. Belo Horizonte precisa de um plano. Eu já coloquei isso aqui e vou com muita tranquilidade dizer para vocês. Se nós não trouxermos o desenvolvimento, os investidores de volta, nós reocuparmos o centro, fazemos com que Belo Horizonte se torne um centro hoje de tecnologia para os nossos alunos de escolas públicas, uma fonte de renda diferente para diminuir o peso sobre os empresários, nós não vamos avançar em lugar algum. Para isso, a minha equipe econômica tem conversado, FIENG, FEComércio, nós temos que trazer Belo Horizonte de volta ao desenvolvimento. Senão não tem dinheiro, Bruno, para poder executar as questões todas. Como nós vamos falar em melhorar a mobilidade se não tem recurso, depois de R$1 bilhão dado para as empresas de ônibus e deixado Belo Horizonte praticamente falida? O desafio primeiro é conta em dia. Agora o segundo jornalista a perguntar é o chefe de redação da TV Band de Minas, Lucas Catapreta. Por favor, Lucas, boa noite. Para quem vai
A sua pergunta e quem comenta. Boa noite, Adriana, candidatos. Minha pergunta vai ser para a candidata Duda Salabert, com comentário do Bruno Engler. Candidata, embora haja uma divergência nos números, Belo Horizonte enfrenta uma tragédia a olhos vistos, que é a situação da população em situação de rua. Os números variam de 5 a 13 mil pessoas. Em uma eventual gestão da senhora, como é que a senhora resolveria essa questão? Excelente pergunta. Primeiro, a população em situação de rua em Belo Horizonte aumentou nos últimos 8 anos 192%. Nós temos hoje a segunda maior população em situação de rua do Brasil. E o que a prefeitura fez? Cortou recursos para moradia popular, para política habitacional. Nos últimos 10 anos, isso aí foram várias gestões, foram cortados cerca de 62% da política de habitação. O que nós temos que fazer? Há em Belo Horizonte hoje 20 vezes mais imóveis abandonados do que pessoas em situação de rua. E esses imóveis abandonados estão a serviço da especulação imobiliária, aumentando o aluguel da cidade. Se eu for prefeito dessa cidade, o que nós vamos fazer é o chamado retrofit, que é um nome bonito para quê? Para transformar esses prédios abandonados em moradia popular. E, além disso, resgatar o investimento em habitação, coisa que a prefeitura está fazendo o oposto, cortando. Esses aspectos são fundamentais para a gente poder enfrentar essa situação da população em situação de rua. Mas, além disso, há que ter um trabalho também muito importante de assistência social. Não basta dar apenas moradia, há que se discutir também um trabalho mais coeso de assistência social. O problema é que o nosso dinheiro está sendo utilizado para alimentar a máfia do transporte público, a máfia do lixo, é desviado e não é utilizado onde deveria ser utilizado, que é na assistência social e moradia. 45 segundos para o comentário. Bom, Lucas, acho importante essa pergunta. Eu acho que quem acredita que a gente tem cerca de 5 mil moradores de rua é só o pessoal que faz os números oficiais da prefeitura. Quem anda pelas ruas de BH sabe que, infelizmente, é muito mais. E eu acho que a primeira coisa é entender por que cada pessoa está na rua, cada um está ali por um motivo. Tem gente que está por motivo puramente socioeconômico, precisa de curso profissionalizante, recolocação profissional. Tem gente que está ali por vício, precisa de tratamento, de internação para sair da situação. Tem gente que está ali porque teve algum problema familiar, separou da esposa, perdeu um ente querido, precisa de atenção psicológica e psiquiátrica especializada. Primeiro, diagnosticar por que cada cidadão está na rua, para que a gente possa dar a devida solução e resolver esse problema que hoje, lamentavelmente, não é abordado de maneira competente. Candidato, apesar da sua fidelidade, o ex-presidente Bolsonaro prometeu e não veio no lançamento e na convenção do senhor. Só foi abandonado por ele. Outro cabo eleitoral importante, o presidente Lula também está distante de Belo Horizonte. E se esvazia o debate da polarização política em favor do debate local, dos problemas locais? Olha, Orion, a sua pergunta, lamentavelmente, mentirosa. Eu nem chamei o presidente Bolsonaro para minha convenção e ele deixou de vir na pré-campanha por uma situação de saúde. Todo mundo acompanhou, gente. O presidente Bolsonaro ia vir aqui em maio, ele teve um problema de erisipela, ele teve um problema de obstrução intestinal, ele ficou lá em Manaus e aí a agenda caiu. O presidente Bolsonaro vai estar aqui conosco na campanha, ele sabe da importância da nossa capital, mas a gente está aqui nesse debate hoje discutindo os problemas de Belo Horizonte. É importante, sim, apoio político, todo mundo sabe o lado que eu tenho, todo mundo sabe as pautas que eu defendo, mas o importante para a gente discutir aqui é o fato de que a nossa cidade está travada no século XX. Vários candidatos aqui trouxeram exemplos de Belo Horizonte no analógico, Belo Horizonte no papel, e infelizmente a gente não tem gestores públicos que pensem em soluções de inovação, soluções de tecnologia. Hoje a gente tem um sistema político velho, arraigado na prefeitura, que impede que se façam nomeações técnicas. Por quê? Precisa colocar o sobrinho de fulano, o apadrinhado de Beltrano, o amigo de ciclano. Comigo, gente, vai ser diferente. Nós vamos fazer uma prefeitura sem rabo preso, uma prefeitura moderna, uma prefeitura tecnológica, para que você tenha o serviço que você merece. A nossa cidade não é uma cidade pobre. Belo Horizonte tem mais de 17 bilhões de reais, mas infelizmente esse dinheiro é mal empenhado. No meu governo, esse dinheiro vai ser empenhado para serviço de qualidade para o cidadão na ponta da linha. Bruno Engler é o próximo a fazer a pergunta. E você só pode perguntar para o Fuad Noman, que ainda não respondeu, e depois ele pergunta para o senhor. Sem problema. 30 segundos. Prefeito, a Lagoa da Pampulha parece ser um problema sem solução. Nos últimos 20 anos já foram empenhados mais de 1,4 bilhão
tentando solucionar o problema, e há uma empresa que cuida da limpeza dessa lagoa desde 2015, há 9 anos. E todo mundo que passa por ali percebe que a lagoa continua suja, continua cheirando mal e continua assoreada. Por que é que o senhor renovou o contrato dessa empresa sem licitação, sem concorrência, por 22 milhões de reais? Em primeiro lugar, porque não existe outra que faça o mesmo serviço. Só tem ela. Em segundo lugar, quem suja a lagoa não é a Prefeitura de Belo Horizonte. É a responsabilidade da Copasa, que deixa o córrego trazer a água para cá e sujo e enche a lagoa. Agora, o que está sendo feito na lagoa está sendo reconhecido pela Unesco. Tanto é que, dia 26 de abril, nós recebemos uma carta da Unesco dizendo o seguinte: antes, nós fazíamos monitoramento anual na Lagoa da Pampulha. Agora, tendo em vista que era classe 3, nós agora passamos a fazer a cada 6 anos. Então, sua informação está faltando esse dado relevante. A lagoa está melhorando. Mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte: nós estamos vivendo aqui hoje uma coisa interessantíssima. Todo mundo só sabe falar mal da prefeitura. Todo mundo está com aqui propostas absolutamente eleitoreiras. Ninguém fala, por exemplo, na Centro de Educação Integral de Imaculada Conceição, que foi feito para 1.100 crianças, para as mães trabalhadoras do centro de Belo Horizonte poder deixar suas crianças lá dentro durante o dia. Ninguém fala do trabalho de combate às enchentes que nós estamos fazendo no Vilarinho. Mais de 20 obras que estão sendo feitas no Vilarinho, na Praça das Águas, no Córrego da Pampulha, em todos os córregos da cidade. Ninguém falou aqui nas 280 obras de contenção de encostas, que já protegeu mais de 10 mil famílias. Então as pessoas ficam falando aqui coisas que não têm o menor sentido. Tem uma candidata que acaba falando que houve... Bom, perdeu o tempo. Tempo. Por favor, a réplica. Ô prefeito, com todo respeito ao senhor, mas está querendo enganar a população. A gente tem nariz para sentir o cheiro da lagoa, a gente tem olho para ver a cor da lagoa. Agora, dizer que a atual empresa é a única empresa no mundo que consegue fazer a limpeza da lagoa, o senhor poderia perfeitamente ter, sim, aberto um processo licitatório. Isso quem fala não sou eu, isso quem fala é o Ministério Público. O Ministério Público se posicionou contra a renovação, sem licitação, sem concorrência, mas o senhor teimou e renovou o contrato dessa turma. 22 milhões de reais, prefeito, isso é falta de respeito com o dinheiro do cidadão que sua para pagar o seu imposto. Eu tenho certeza que se a gente tivesse feito um processo licitatório, teria concorrência, a gente teria oportunidade. Não é o Bruno Engler que está falando. O Ministério Público se posicionou, mas o senhor teimou em renovar sem concorrência. Você acha que eu vou desrespeitar uma decisão do Ministério Público? Você acha que eu sou tão idiota assim? Claro que eu não sou. O que acontece é o seguinte: o Ministério Público, nós fizemos agora um grande acerto com o Tribunal de Contas da União para que seja feito um grande acerto ali. Para com essa história de falar que nós estamos fazendo sem licitação. Nunca fizemos na Prefeitura de Belo Horizonte uma obra, uma contratação sem licitação. Nunca fizemos. Não é verdade. O senhor está inferindo coisas que o senhor não sabe. Não é possível. Só existe no Brasil uma empresa que produz aquele produto que limpa a lagoa. E tanto está dando certo que a Unesco reconheceu isso. Então, não fica falando fake news aqui, não. Eu sei que isso é parte do seu partido, mas não para com isso. Mais uma vez, eu vou voltar às questões das obras. Nós não falamos nada das obras que estão sendo na Prefeitura. O centro de Belo Horizonte está sendo todo revitalizado. Alguém aqui falou que tem prédios abandonados. Nós estamos com o projeto da Câmara há mais de um ano para revitalizar os prédios de Belo Horizonte, para fazer o retrofit e não sai do papel. Nós estamos reformando todas as praças, a Avenida Afonso Pena, estamos renovando o centro de Belo Horizonte para trazer gente para morar na cidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, prefeito, eu acho que, infelizmente, a administração do senhor empenha mal o dinheiro do contribuinte. E volto na questão da lagoa, não é mentira, não é fake news, nem minha, nem do meu partido, que o senhor fez sem licitação. Basta procurar na imprensa, em qualquer veículo sério, que a gente vê a renovação sem licitação. Eu acho que obras de infraestrutura são importantíssimas, mas eu acho que a gente precisa também de tecnologia, inovação. O principal problema hoje de BH é o quê? Mobilidade. E o principal sistema de gestão de trânsito da capital é um sistema da década de 80, de 40
anos atrás. Nós temos cidades no nosso país, prefeito, que fazem uso do que há de mais moderno no mundo, de parcerias com empresas como o Google, de uso de inteligência artificial para gestão do trânsito, para ver onde você precisa reter, onde você precisa liberar, e inclusive com mecanismos como esse, modernos de inteligência artificial, você consegue de fato identificar os gargalos do trânsito e onde são necessários fazer as intervenções pontuais. O que a gente não pode ter é 25 milhões de dinheiro público sendo desperdiçado numa ciclovia da Avenida Afonso Pena que ninguém quer, porque é uma avenida íngreme, que você precisa ser um super atleta para subir de bicicleta. Aí o senhor começou a obra, tomou porrada, desistiu da obra e a obra está lá, atrapalhando o trânsito próximo à Praça da Bandeira, 5 milhões já foram desperdiçados e se o senhor voltar atrás e desfizer a obra, esse dinheiro já foi para o ralo e ainda vai ter que gastar mais dinheiro para desfazer o que foi iniciado. Você precisa entender que aquela obra ali está prevista no plano diretor aprovado pela Câmara dos Vereadores. Não foi eu que escolhi fazer aquela obra, não. Tem um projeto no plano diretor. Então, eu não posso deixar de cumprir a lei. O senhor, se ganhar para prefeito, vai ter que cumprir a lei, como eu estou cumprindo. Então, para com essa história de falar que o prefeito fez, o prefeito cumpriu a lei. Porque a determinação é da lei. O juiz suspendeu, nós estamos aguardando a decisão do juiz para ver o que nós vamos fazer lá em cima da questão toda. Aquilo foi discutido com o sistema, foi discutido com os arquitetos, foi discutido com a sociedade, foi discutido com todo mundo. E deu esse problema no final que as pessoas quiseram. Então, vamos parar e vamos encontrar a solução verdadeira. Aquilo é obra da Câmara dos Vereadores. Bom, prefeito, eu não tenho problema nenhum em cumprir a lei. Fica à vontade, senhor. Desculpa, é que eu pensei que tinha acabado. Não, sem problema. Eu não tenho, se puder repor o tempo, por favor. Pode seguir. Eu não tenho problema nenhum em cumprir a lei, até porque partido de bandido, criminoso, não é o meu. Isso não é indireto para o senhor não, viu, prefeito? Mas aqui, a obra da Afonso Pena não estava prevista no plano diretor. O que o plano diretor prevê é o aumento de ciclovias, mas ciclovia tem que ser feito de maneira racional, respeitando a topografia da cidade. Ali é uma área onde não há demanda de ciclovia e pior, era praticamente o único trecho da Avenida Afonso Pena que não tinha um trânsito caótico. Agora a gente pode dizer que a Avenida Afonso Pena tem o trânsito caótico em toda a sua extensão, desde a Praça Rio Branco até a Praça da Bandeira, lamentavelmente. Teremos as considerações finais de todos. A ordem também foi definida por sorteio e cada candidato terá 1 minuto. Pela ordem do sorteio, então, quem começa é o candidato Bruno Engler, por favor. Pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno Engler, sou o candidato do Bolsonaro aqui em Belo Horizonte com muito orgulho. E o que a gente pôde observar aqui nesse debate, com a apresentação de todos os candidatos, é que, lamentavelmente, a nossa cidade está muito largada. E o problema de BH não é falta de dinheiro. Belo Horizonte é uma cidade rica. A gente tem um orçamento de mais de 17 bilhões de reais. Mas, infelizmente, esse dinheiro não é bem empenhado. E aí você não recebe um serviço público de qualidade. Por quê? Porque a prefeitura ela é travada pelas amarras da politicagem que impedem a indicação de pessoas técnicas nos lugares certos para prestar um bom serviço. Para além disso, não temos gestores públicos que pensem soluções inovadoras e tecnológicas para a nossa capital. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou poder indicar as melhores pessoas para prestar o melhor serviço. E sou um jovem que estou antenado às soluções mais modernas e tecnológicas que tem ao redor do mundo. Convido a todos que estão assistindo a me conhecerem, a conhecerem a minha plataforma e vamos juntos colocar Belo Horizonte no século XXI.